Olá, eu sou Vivi Rabelo, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Estamos aqui em mais uma edição do Pode Vir, um podcast onde eu recebo minhas pacientes, minhas amigas, convidadas especiais. Gente, hoje está imperdível. Eu estou recebendo a minha amiga, minha paciente, Lívia Santana Vaz, e a gente vai conversar sobre beleza, autoestima, combate ao racismo e direito das mulheres. Até que enfim saiu o nosso podcast, a gente está nessa paquera já há muito tempo. A honra é minha, Vivi, um prazer imenso estar aqui com você. Muito bem, eu vou pedir para você se apresentar, porque pode ser que algumas pessoas não te conheçam ainda, e esse currículo vasto, eu prefiro ouvir mais uma vez sua história. Bom, eu prefiro começar dizendo que eu sou uma mulher negra, eu sempre me apresento assim, né? Como uma mulher negra, porque é essa essência que vai pautar a minha vida, seja profissional, seja a minha vida como mãe, enfim, como amiga, como atriz, né? Nessa teia social que a gente vive. Então, eu sou uma mulher negra, promotora de justiça, escritora, mãe, defensora dos direitos humanos. Então, eu costumo dizer que eu sou uma mulher de múltiplos caminhos, né? É isso. Com tantas habilidades, né, com tantos soft skills, te acompanho, né? Além de mim, você tem mais de 97 mil seguidores só no Instagram, que é uma das redes sociais que a gente tem. Quais são hoje seus maiores desafios profissionais? Olha, eu diria, Vivi, que é convencer as pessoas da importância da pauta antirracista, antissexista, anti-LGBTfóbica para todas as pessoas. Na verdade, quando nós falamos no combate ao racismo, não diz respeito apenas às pessoas negras. Nós estamos falando de uma pauta democrática. Numa sociedade em que determinados grupos não conseguem acessar espaços de poder e decisão, não conseguem participar ativamente das decisões políticas que vão determinar o seu próprio destino, nós não podemos chamar essa sociedade de democrática. Então, é uma pauta que precisa do engajamento e do compromisso de todas as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio de pensar como mitigar essas tantas formas de opressão que a gente ainda vive numa sociedade tão desigual. Em que momento você se reconheceu nesse papel de liderança e de condução de tantas outras mulheres que você se encontra hoje? Nossa, eu nem Te sei peguei. se pegou. Não estava no script. Veja, essa questão da trajetória e de se sentir referência, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, pode ser uma armadilha também. De nós nos colocarmos no lugar de falar pelas pessoas ou no lugar das pessoas. Isso é muito arriscado, né? E aí, quando nós falamos da questão do racismo e do sexismo, me colocar como uma mulher negra, referência, que fala pelas mulheres negras, isso não é uma verdade. Isso é uma grande armadilha, porque as pessoas negras, as mulheres negras são diversas. Têm pensamentos diversos, posicionamentos, perspectivas diversas. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade em pensar que é importante sim inspirar meninas negras, né? Eu não tive essas inspirações na minha área de atuação. Tanto que isso pautou as minhas escolhas profissionais. Eu sempre conto uma história que lá para os meus 16 anos, e um pouquinho antes de começar o podcast hoje, nós falávamos sobre isso, né? Como numa sociedade que tem esse padrão, né? De disputa, de avanço, de competição, né? A gente acaba sendo impulsionada a decidir muito cedo quais são os caminhos profissionais que vamos seguir muito cedo. A gente não tem nem maturidade. Zero. Aos 16 anos, 18 Agora anos. que nós temos filhos, né? Eu já com 16 e nossos filhos que estão chegando nessa fase, a gente vê o quanto que falta maturidade realmente para esse momento de É decisão. uma decisão precoce, né? Então, lá para os meus 16 anos, meu pai, que foi um homem negro periférico, né? Criado no Uruguai, aqui em Salvador, na Cidade Baixa, com essa preocupação, com as experiências e vivências de homem negro, me chama para conversar sobre isso. E ele me pergunta qual era a profissão, a carreira que eu gostaria de seguir. E como ele sempre dizia que eu tinha resposta pronta para tudo, eu respondi prontamente jornalismo. Eu nem tinha pensado sobre isso, Vivi, mas eu respondi jornalismo. E ele me trouxe uma pergunta que foi muito impactante para mim naquele momento, que foi se eu já tinha visto alguma jornalista negra na televisão. E nós estávamos falando de Salvador, da Bahia, né?
a cidade mais negra fora da África, e aquilo me impactou muito. E naquele dia, ele me orientou a seguir a carreira jurídica. E aí, lembrando das reuniões de família, né, em que eu, a caçula, sempre era a última a falar. Minha mãe vinha com todas as reclamações. Eu digo que não quero nunca repetir essas reuniões de família. Traumatizou. Traumatizou. Tomara que eu não repita. Mas ela vinha com aquelas questões todas, enfim. Para mim e para meus irmãos, somos três, né? Meu irmão mais velho, muito tímido, ficava calado o tempo inteiro. A minha irmã do meio, muito emotiva, sempre chorava. E quando chegava em mim, era dedinho em rixe e contra-argumentando, né? Então, ele lembrou dessas reuniões e disse, por que você não segue a carreira jurídica? Isso é importante dizer que, infelizmente, racismo, sexismo, né, essas discriminações estruturais da nossa sociedade acabam pautando decisões muito importantes da nossa vida, né? Eu brinco que eu sou hoje uma jornalista frustrada, mas a orientação que meu pai me deu naquele dia foi uma orientação importantíssima, que nem ele sabia que estava me dando e nem eu sabia que estava recebendo. Então eu digo que hoje me sinto cumprindo assim uma missão ancestral mesmo, de abrir caminhos para outras mulheres negras saberem que podem chegar lá. Talvez por isso, por você ter feito essa escolha naquele momento, por você estar em Salvador e você ter um cargo de destaque, né, e óbvio, com todo o seu merecimento pelo seu trabalho, pela sua competência, tudo isso alinhado tenha te levado para esse papel de liderança que pode ter sido uma coisa que aconteceu não planejada, mas quando você viu, você já era e é inspiração para tantas mulheres, né? Não só para mulheres negras, você me inspira muito. O nosso encontro, né, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, mas eu admiro muito a sua força, fico vibrando com todas as suas conquistas. Gente, a produção, ela só anda linda, assim, maravilhosa. Como é isso, Lívia? Assim, agora a gente saindo um pouco dessa questão da sua escolha profissional, mas desse posicionamento está associado à forma de você se vestir, sempre trazendo esses elementos da ancestralidade. Como é isso para você e qual a importância disso, o impacto disso na sua autoestima, no seu posicionamento? Muito importante essa pergunta, Vivi. As pessoas têm ainda, infelizmente, por ser o sistema de justiça um espaço tão raro para a presença de mulheres negras, um estranhamento quando encontram com uma mulher negra nesse lugar. E quando se trata de uma mulher negra que se posiciona com orgulho de ser quem é, né? Isso é um exercício de pedagogia para as pessoas também. Então não se trata apenas de estética, mas de linguagem. Nesses espaços, a presença de uma mulher negra que usa seus turbantes, seu cabelo crespo, né, suas tranças, seus búzios, isso é linguagem, isso traz uma mensagem muito explícita de que nós estamos e queremos estar em qualquer lugar como nós somos, como nós escolhemos ser. Então, um posicionamento político também, né? Nossos corpos são corpos políticos. Quando a gente decide se vestir, se portar, né, ter um discurso, um posicionamento, de certa maneira, nós estamos já trazendo ali uma abertura de caminhos para que outras pessoas tenham essa mesma coragem. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Né? Muitas vezes tem reações, inclusive, institucionais, sociais. Né? A gente está vivendo numa sociedade muito polarizada, em que as pessoas não contra-argumentam, as pessoas atacam pessoalmente aquela que está ali do outro lado, trazendo seus posicionamentos. Isso é muito duro. Você tem que ter muita convicção do que você quer e de quem você é. Muita convicção, mas ao mesmo tempo eu penso que nós somos sempre pessoas em formação, sabe? Eu tenho muito essa crença de que é importante ouvir. Eu posso mudar de opinião. Certos valores são inegociáveis, mas o nosso posicionamento, a melhor forma de chegar a uma sociedade mais democrática, em que as pessoas possam ser felizes, né? Que possam construir coletivamente um mundo melhor mesmo, nós podemos pensar estratégias diferentes. Então, ouvir é muito importante. Acho que as pessoas hoje têm escutado muito pouco, se posicionado sobre o que não entendem, não buscam se fundamentar para emitir opiniões, e muitas vezes opiniões rancorosas, cruéis e que manifestam muito ódio. Em qualquer desses ambientes que você falou, né? Não só antirracista, mas quando a gente envolve qualquer tipo de grupo específico,
tem essa questão do posicionamento. Às vezes a pessoa quer se Sim, posicionar ou a favor ou contra e não entra nessa argumentação. exatamente. Esses são grupos vulnerabilizados, né? A gente está vivendo numa sociedade de informações muito rápidas, fluidas e superficiais. Então, as redes sociais, infelizmente, têm sido um espaço também de maior vulneração ainda desses grupos. São espaços que repetem, na verdade, o que a gente vive no contexto social, que é um contexto social, sim, de opressão desses grupos, né? Então, nós precisamos aprender a utilizar essas ferramentas de uma outra maneira. De uma maneira para produzir realmente transformação social, mudanças positivas, né? Ao invés de disseminar tanto ódio. Você está à frente, Lívia, das mulheres juristas do Brasil, da Associação das Mulheres Juristas do Brasil. E a primeira vez que a gente estava conversando sobre isso, eu logo achei que fosse relacionada à área de direito. Depois eu entendi que não, que são as mulheres que realmente se posicionam e que vão estar trabalhando ali em prol de uma causa muito importante, principalmente antirracista, não é isso? Então, eu sou cofundadora do Instituto Juristas Negras, né? E a nossa concepção de jurista negra é uma concepção bastante ampla, porque nós entendemos que não só acadêmicas do direito, advogadas, promotoras, delegadas, juízes, defensoras públicas, podem, com sua produção, promover transformações sociais. Nós temos muitas mulheres dos movimentos sociais, das periferias, mães negras, que estão construindo justiça no país. Sim. Então, a nossa ideia, quando nós falamos, inclusive, a justiça é uma mulher negra, no sentido de que essa mulher negra se encontra numa posição social de encruzilhada identitária, né? Ela é, ao mesmo tempo, mulher e, ao mesmo tempo, negra. Isso faz com que ela experimente essas vivências, tanto do racismo quanto do sexismo, e faz com que ela compreenda outras formas de opressão que, porventura, ela não sofra. Então, esse lugar da encruzilhada faz com que ela enxergue a diversidade como algo a lhe trazer força e potência transformadora, criativa, né? Então, nós trabalhamos com diversas áreas do conhecimento e a intelectualidade, né? As pessoas confundem intelectualidade com academicismo. Sim. Eu posso ter uma pessoa dos movimentos sociais que seja uma grande intelectual. Não tem a parte acadêmica. Exatamente, porque promove essa mudança mesmo de perspectiva a partir da forma como se movimenta na sociedade. É interessante que eu sempre me emociono muito quando a gente conversa, porque são histórias muito fortes e impactantes, né? Que a gente não conhece. Eu não conhecia muitas dessas histórias. Eu escolhi viver aqui na Bahia, mas não sou daqui. Escolhi hoje, há 2 anos já, né, montar minha clínica lá no centro histórico. Então, tem toda essa questão da baianidade, nos jalecos com tecidos africanos. Eu realmente me sinto totalmente confortável hoje, mas para mim ainda às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, justamente por eu ser branca. E eu não sinto nenhum tipo de diferença. Eu lido muito, tenho muitos pacientes negros, mas eu tenho um pouco de dificuldade ou de saber como falar ou como chegar. Já venci bastante isso, você me ajudou muito nesse acesso, né? Porque a gente está sempre junto. E eu vejo que esse movimento tem ficado a nível nacional, muito aqui, mas a nível nacional tem ficado cada vez mais forte. Como é isso para você? Como você enxerga essa questão desse lugar de fala ou desse posicionamento de pessoas que não são negras, que são totalmente antirracistas como eu e que estão inseridas nesse ambiente e trabalham com essas pessoas? Como é isso para você? Como você enxerga isso? Eu acho que existe, Vivi, uma grande confusão sobre essa concepção de lugar de fala. Lugar de fala quer dizer que você tem uma pertença, que você tem uma perspectiva que tem como origem o seu pertencimento a um grupo ou a vários grupos. No fim das contas, nós temos vários lugares de fala, né? Eu tenho como nordestina, como promotora de justiça, mulher negra, mãe, enfim, são vários lugares de fala. O que não faz com que pessoas que não partam daquela perspectiva específica, daquele grupo, não devam também se engajar na luta antirracista. Então, eu não preciso ser uma pessoa negra para ser antirracista, não preciso ser mulher para ser antissexista. Eu não preciso ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, para ser anti-LGBTfóbica. Sim, com certeza. Né? Então, são pautas, como eu disse no início, democráticas, sobre uma democracia que nós não alcançamos ainda e que só poderíamos alcançar
juntos e juntas. Então, qual é o lugar de fala de uma mulher branca na luta antirracista? É o lugar de fala de uma mulher branca antirracista, que se posiciona não apenas no sentido de trazer um discurso contra o racismo, de enfrentamento ao racismo, de promoção da igualdade racial, mas que atua e se movimenta nesse sentido, como eu vejo que você se movimenta, a partir de sua atuação profissional, incluindo mulheres negras, para que elas possam acessar um lugar que talvez não conseguissem acessar se você não oportunizasse. Então é importante que tenhamos pessoas brancas, pessoas que não vivenciam racismo, mas que acessam espaços de poder que muitas vezes pessoas negras não conseguiram acessar ainda. Apenas milimetricamente, né? Em número muito reduzido. Então, é importantíssimo esse engajamento. Isso é tão forte que várias vezes eu já recebi pacientes, homens e mulheres negros, e eles falaram, eu não sabia que eu podia fazer procedimento. Como assim? Então, isso cada vez eu tenho mais vontade de estar inserido nesse ambiente e mostrar às pessoas que sim, é possível fazer, porque não somos todos humanos. Na verdade, tem algumas diferenças na Constituição, falando da minha área, né, que é a face. Vocês têm muito mais colágeno, o processo de envelhecimento acontece de forma diferente, mas ele acontece. Então, a gente observa um movimento até do mercado de cosméticos, hoje no Brasil, porque não tinha protetor solar para pele negra. Então, hoje, se você for em qualquer farmácia, você já consegue encontrar com vários tons de pele, e isso não existia. Você precisava sair do Brasil para poder comprar. Então, o mercado já está enxergando essa potência e tem trazido isso, que era uma coisa que já era para ter acontecido há muito tempo. E essa importância das pessoas saberem que, sim, elas podem fazer, desde que elas queiram fazer qualquer tipo de procedimento, não tem problema nenhum, porque aqui não é só sobre o procedimento, a gente está falando da autoestima, né? De você, independente da sua cor, você olhar no espelho e estar feliz ali com a mulher que você se tornou. Aquela questão que a gente conversa muito, né? Sobre o poder do espelho, sobre resgatar e devolver a autoestima, é sobre isso é isso que faz sentido dentro da minha linha, do meu escopo de trabalho. E quando a gente lembra, né, e eu lembro aqui as histórias que eu já ouvi de você e de outras pessoas, e essa possibilidade que eu tenho, através do meu trabalho, de poder ajudar e de entregar isso para essas mulheres, vai me dando cada vez mais vontade de estar inserida nesse meio. Fundamental. Você trouxe várias questões, Vivi. Eu me lembro que há 20 anos era muito difícil encontrar uma maquiagem para o meu tom de pele. E olha que nós temos mulheres negras muito mais escuras do que eu, de pele preta, né? Imagine o que era encontrar uma base, né, do tom correto da nossa pele. Então a gente não tinha acesso à maquiagem. Muitas pessoas ainda pensam que a pele negra não precisa de proteção solar, quando são peles que mancham com muita facilidade. Se eu tiver um cravinho, uma espinha... A mancha mais desafiadora. Exatamente. É certo que eu teria uma mancha. Então, sim, nós precisamos de proteção solar, né? Sim, nós temos possibilidades hoje de cuidados com a nossa pele, de valorização mesmo da beleza negra. E aí, quando você fala do protetor solar, e a gente lembra a questão da maquiagem, é muito importante pensar na diversidade de belezas que nós temos no Brasil. E a beleza negra tem o seu lugar. Nossa, né? demais. E nos últimos anos isso tem sido reconhecido, ou mais reconhecido. Porque antigamente você ia fazer uma maquiagem profissional, a tendência era afilar o nosso nariz. Uhum. Então, de fato, perceber que os traços de uma mulher, de uma pessoa negra, podem ser, inclusive, sobressaltados, no sentido de realmente valorizar esses traços. O que tem de belo Exatamente. E de característico. Nós vivemos muitos anos, e ainda vivemos, em grande medida, numa sociedade que tem um padrão de beleza brancocêntrico, né? De dignidade, de respeitabilidade, ainda é voltado muito para pessoas brancas. Então, imagino o tamanho do desafio, mas percebo o seu engajamento em buscar estudar, em buscar se aprimorar. E por isso, não à toa, você tem muitos pacientes negros e negras. É sobre saber que nós precisamos nos cuidar, porque a autoestima é tudo. A autoestima significa auto-amor.
essa autoestima só vem com o auto-amor. E, infelizmente, o racismo nos impõe um processo de ódio antes que esse auto-amor consiga florescer, né? Quantas meninas negras nunca sonharam em alisar os cabelos, ou alisaram efetivamente os cabelos, nunca sonharam em ter a pele mais alva, mais clara, né? Nunca quiseram fazer tratamentos estéticos para afilar o nariz, por exemplo, por não se acharem belas, por não se sentirem esse padrão de beleza. Então, é fundamental a gente entender que sim, tornar-se negra dói. Dói porque a gente começa a entender que muito do que a gente passou na infância tinha nome e a gente não sabia nominar, era racismo. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Porque a partir do momento em que você adquire esse orgulho, esse auto-amor, ninguém lhe diz mais o contrário. Você não permite que ninguém lhe diga mais o contrário. Maravilhosa, Ave Maria. Coisa linda. Lívia, muito obrigada por estar aqui compartilhando o que você tem de mais precioso, que é seu tempo, com a sua agenda. Começou o ano agora, né? A gente vai se encontrar muito nos aeroportos, sabe? Depois do carnaval que o ano começa, né? Agora começou, agora não tem mais jeito. E eu quero te pedir para deixar um recado, deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo. Como a gente está falando de beleza, racismo, autoestima, eu queria deixar um recado para meninas e mulheres negras em especial, que não deixem o racismo guiar suas escolhas, que não permitam que o racismo retire sua liberdade e seu orgulho de ser quem é. Muito bom, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gostei, até mais. É que agradeço. Finalizamos aqui mais uma edição do Pode Vir. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode nos acompanhar nas redes sociais que estão disponíveis aqui na tela.